Olá, nosso querido e estimado amigo, boa tarde, boa noite, saudações no período em que puder acompanhar-nos aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. É sempre um prazer contar com o carinho da sua audiência aqui no Pod Nerd e com certeza hoje nós teremos um programa muito especial e também muito importante. Queremos convidá-lo a seguir as nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube Pod Nerd. Pode também de alguma forma nos acompanhar em tempo real, tal como já disse, no YouTube, e de alguma maneira também seguir-nos e convidar os seus amigos para que tenham mais conteúdos e conhecimento em relação à tecnologia e várias outras temáticas que nós costumamos trazer à tona aqui na nossa programação. Hoje vamos falar sobre um assunto que dispensa a apresentação e que de alguma forma também levanta muitas dúvidas no meio de pessoas que têm um interesse no mundo da tecnologia e principalmente no mundo ou no meio de pessoas que querem fazer uma transição de carreira. O nosso tema de hoje é da técnica à liderança. Mas afinal de contas, o que é isso e como e quando é que estamos a falar sobre essa questão técnica à liderança? Quais são as estratégias que devem ser cumpridas e as causas também, ou as precauções que devem ser tomadas para que nós tenhamos uma ótima transição de carreira, que seria da técnica à liderança. E para nos ajudar a compreender este assunto, hoje nós convidamos alguém que já esteve conosco numa das nossas edições, mas hoje, assim, numa outra roupagem, ou até mesmo também estamos com um novo parceiro que é a Wend Studio, que é de onde estamos a transmitir agora. Eu falo do nosso querido amigo Felipe Batista Hackett. Olha, esse nome geralmente eu não consigo falar em condições, mas ele vai apresentar-se lá em casa para que de alguma forma também nós consigamos pronunciar devidamente e conhecer um pouco dele. Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo. Mais uma vez é um prazer. Olá, Albertina, muito obrigado pelo tempo, obrigado ao Pod Nerd, obrigado a todos os nossos espectadores. É muito bom estar aqui convosco novamente. Olha, nós é que agradecemos, já agora agradecemos mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e é um prazer partilhar o estúdio, o painel mais uma vez consigo. Lembrando que o nosso convidado personifica essa transição e vai ajudar-nos a compreender esta temática. Afinal de contas, é um assunto que levanta muitas questões. Há tempos até eu estava a falar com o Vander e ele por acaso apresentou essa questão de que muitos jovens hoje têm dificuldade de conhecer quais são as estratégias para poder ter essa transição e hoje nós vamos conseguir compreender mais um pouquinho deste assunto. Mas antes, né, eu gostava que o Felipe se apresentasse. Nós já sabemos que o Felipe tem 15 anos, né, ou faz 15 anos que ele está aqui em Angola e eu não sei se faz necessariamente 15 anos também que está. Fazem para aí 17 anos, na realidade, que estamos cá. 17 anos. É muito tempo, é muito tempo. Mas quem é o Felipe? Albertina, obrigado pela pergunta e mais uma vez obrigado a todos os colegas que estão aqui juntos conosco hoje. O meu nome é Felipe Batista Retke. Eu sou o diretor-geral da ETIC, que é uma empresa especialista em tecnologia da informação. Hoje nós, essencialmente, somos cada vez mais conhecidos por estarmos a investir na fabricação de software cá em Angola, o que enche-nos de orgulho, porque hoje nós conseguimos liderar equipas que fabricam software cá no nosso país, inclusivamente com a capacidade de exportar software a partir de Angola. E isso efetivamente é um motivo de orgulho, porque quando eu escolhi Angola como minha casa, sensivelmente 17 anos atrás, eu tive a oportunidade de encontrar uma Angola significativamente diferente da Angola que vivemos hoje. Uma Angola menos conectada, uma Angola com muitos desafios. Antes disso, eu venho de uma carreira muito orientada a infraestruturas críticas no Brasil, nomeadamente data centers, sistemas Unix e Linux. Então eu vim de um background bastante técnico e hoje, já há vários anos, tenho como minhas atividades diárias efetivamente liderar pessoas. E gradativamente lidero cada vez menos técnicos, mas sim cada vez lidero mais líderes que lideram técnicos. Então existe uma transição muito grande entre uma pessoa que tem um viés e uma história técnica. Uhum. Para alguém que efetivamente hoje lidera pessoas.
Contudo, podemos falar mais durante o discorrer da Exatamente, nossa conversa. olha, muito obrigada já agora por tocar nesse aspecto, porque existe uma certa diferença, sim, para alguém que tem uma experiência técnica e depois vai para o campo de liderança, porque lidar com pessoas, ou liderar principalmente pessoas, é extremamente difícil e nós encontramos dentro do campo da liderança pessoas com instintos diferentes, não sei se eu posso dizer instintos, mas pessoas com comportamentos diferentes e é necessário criar aqui a unidade dentro da própria equipa. Nós sabemos que o Felipe tem várias certificações e também tem muitas qualidades a nível profissional, mas aqui nós queremos que nos leva a um contexto mais real de como é que tudo começou. Por que que decidiu sair da técnica para a liderança? Levou quanto tempo para tomar essa decisão? Ou foi algo que se calhar nem escolheu ou nem imaginou? Robertina, essa pergunta é interessante, mas eu vou precisar voltar bastante no tempo para que a gente consiga explicar um pouquinho. Eu ganhei meu primeiro computador com 12 anos de idade. Ganhei meu computador da minha mãe, que com muito esforço comprou esse computador. E nos primeiros dias que ela tinha me dado aquele computador, eu desmontei ele inteiro. E quando ela chegou em casa, aquele computador estava todo desmontado em cima da cama dela. E ela ficou, eu diria, um bocado desesperada com aquela situação. Afinal, aquele computador que nem havia sido pago ainda, todo desmontado em cima da cama. Ela até ligou imediatamente para o homem da loja e disse: "Epá, como é que pode? O miúdo desmontou o Desmontou o computador e computador. agora o que eu faço?" E o rapaz disse: "Epá, senhora, traz aqui o computador amanhã, junta as peças, que a gente vai ver o que dá para fazer, se ele estragou alguma coisa ou não." Bem, enfim, eu dizia na altura para minha mãe que ela que ficasse calma, que eu conseguiria montar. E Então aí já nos faz pensar que é daí que começou a paixão pela tecnologia. precisamente, eu tinha 12 anos de idade, né? Muito novo. Na altura eu consegui remontar aquele computador e ele funcionou perfeitamente sem faltar peças, atenção. E de lá para cá, nos primeiros anos mesmos que eu comecei a usar computadores, eu não me limitava a usar o que estava disponível. Eu particularmente nunca fui grande fã de sistemas Windows e sempre achava que era preciso entender como um computador pensava, como um computador funcionava por trás daquelas telas e daqueles botões fáceis de utilizar. Então, muito rapidamente começou uma paixão muito grande por sistemas Linux. E eu formatei logo o computador, instalei Linux e comecei a aprender a trabalhar com Linux. E atenção que por teres montado o computador não é porque se calhar apresentava alguma falha. Não, pelo contrário, eu só queria entender como é que ele funcionava. Só para entender como é que Eu funcionava. queria entender como ele funcionava, por isso eu desmontei e remontei para ter certeza que eu conseguia entender os componentes e tudo mais. Na altura, no Brasil, existia uma revista chamada PC Magazine. E essa revista, ela normalmente trazia uma série de dicas de manutenção de computadores. Então, foi daí onde nasceu muito da minha perspectiva autodidata, da qual eu gosto muito de incentivar nos jovens hoje, porque é fundamental que exista um espírito de autodidatismo, uma vontade de ser autodidata, de aprender. Na altura eu usava essas revistas chamadas PC Magazine para aprender um pouquinho sobre quais eram os componentes da memória, quais eram os componentes de disco, desculpa, CPU e aí por diante. Então isso me incentivava a buscar cada vez mais. E gradativamente comecei tive a oportunidade de então trocar de computador. Minha mãe na altura conseguiu comprar um computador um pouquinho melhor para mim, ofereceu-me de aniversário e eu tive a oportunidade de fazer coisas um pouco mais avançadas, né? Criar sistemas que conseguissem ter na altura dual boot, né? Eu ficava para o público mais técnico que nos assiste. Na época, conseguir fazer um dual boot entre Windows e Linux era algo que me enchia de orgulho. Nossa, que hora, agora eu quero usar Windows, uso, agora eu quero usar Linux, uso. Né? E dali para frente fui crescendo. Foi crescendo a nível da tecnologia e Isso. nessa altura eu penso que ainda não estudava a tecnologia de forma específica. Não estudava, mas eu comecei, eu aí estava um pouco para frente disso, já estava no ensino médio, não é? No médio, e comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com apenas 15 anos,
numa oportunidade que tive em uma pequena operadora de internet na cidade onde vivia. E apesar de ter iniciado a minha carreira como programador, iniciei como programador na altura a utilizar Delphi. Deus me E é livre. incrível que muitos dos líderes atualmente a nível tecnológico começam sempre como programadores. Alguns sim, sim, exatamente, uma muitos parte sim. deles. Mas olha, eu fiquei apenas um mês como programador. Um mês como programador. Porque apesar de gostar, eu tinha uma paixão muito grande por sistemas operativos, por infraestruturas e aí por diante. Isso fez com que muito pouco tempo eu entrasse na área de administração de sistemas. E essa minha vontade de cada vez mais conhecer mais sistemas Linux fez com que muito rapidamente eu começasse posso ser um pouco técnico aqui? Claro, sim, pode Eu sim, pode sim. começasse a compilar kernels, na época com o kernel ainda 2.2, os amantes de Linux aqui certamente mais antigos vão lembrar, e comecei a utilizar inúmeras distribuições como Debian, Slackware na época, e fui me apaixonando por efetivamente infraestruturas, porque tive a oportunidade de trabalhar com redes de telecomunicações um pouco mais avançadas a nível, por exemplo, de protocolos de roteamento, a nível de firewalls. Na época nós utilizávamos muitos firewalls baseados em IP tables em cima de Linux. Todos os serviços de DNS dessa operadora eram também providos por um sistema Linux que utilizava Bind na época. Bem, isso tudo para dizer o quê? Eu venho de um background muito técnico. E o que era engraçado era que com 14, 15, 16 anos de idade, eu viajava para fazer formações, daí sim técnicas. Só que eu vivia em uma cidade muito pequena do interior do sul do Brasil, em Santa Catarina. Então era muito pouco comum haverem escolas com conteúdos específicos, exatamente. E aquilo me incomodava porque as escolas que haviam, e eu entendo, era uma questão natural de mercado, aquelas escolas elas ofereciam formações, capacitações muito básicas. E aquilo para mim... Já estava muito avançado. Aquilo não me atraía, né? Então eu comecei a viajar para cidades como São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade da América Latina, só que eu fazia isso sozinho. Então eu ia para São Paulo e às vezes aconteciam situações até bastante engraçadas, como por exemplo eu tentar me hospedar em um hotel com 16 anos de idade, e o hotel não deixava eu me hospedar porque eu era menor de idade. E eu tinha que ligar para o meu pai e dizer, pai, eu vim aqui fazer a formação XPTO, e não me deixam entrar no hotel. Tens que mandar um fax. Na altura, então, meu pai fez um fax para poder autorizar que eu pudesse passar a noite naquele hotel. Mini adolescente atrevido, né? Adolescente muito atrevido. E era muito engraçado, porque eu com 16 anos de idade fazia formações de Linux do lado de pessoas que eram administradores de sistemas de bancos ou de grandes empresas na época no Brasil. E isso me trouxe um senso de responsabilidade importante, que hoje muitas vezes eu vejo faltar em alguns jovens. Muito bem. Sim. Para não perder aqui o fio, falar sobre o senso de responsabilidade, eu gostava que ligasse a essa questão o facto de que depois de muito tempo atrás de certificação e formação naquela altura no Brasil, como é que veio parar em Angola? Mas antes pode falar sobre esse senso que os jovens precisam ter. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sempre fui alvo de muito preconceito. Como é que esse miúdo está aqui à minha frente a querer dizer o que tem que ser feito? Se fosse aqui em Angola, podiam dizer que tem feitiço. Tem feitiço. E as pessoas diziam, mas esse rapaz mesmo que vai mexer no servidor? E então eu tive sempre que lidar de uma forma extremamente profissional com todas as minhas decisões, porque eu precisava provar que tecnicamente eu era bom o suficiente para ser efetivamente mantido nas posições que eu era posto. Bem, entretanto, fui tendo várias oportunidades, entrei na faculdade, mudei de cidade, e tive a oportunidade de ter um chefe que veio para Angola. Esse chefe veio para Angola, saiu da empresa onde nós estávamos e veio para Angola para trabalhar aqui num projeto muito interessante, e disse, olha, Felipe, tem aqui várias oportunidades e talvez o teu perfil técnico se enquadre em algumas dessas oportunidades. Manda lá teu CV. E eu disse, tá bem. Andou, né? Preparei um CV, como quem não quer nada, mandei o CV para aquele meu colega, ex-chefe,
e ele partilhou então aqui com alguns líderes de projetos que na altura estavam a acontecer. Bem, eis que então recebo um telefonema. Na altura eu já namorava com a minha atual esposa. Uau, muito tempo. Muito tempo. E nós fomos até um shopping center da cidade e lá eu encontrei um líder de um projeto que estava a ser estruturado na altura em Angola, que era a criação de uma empresa de telecomunicações que veio a se chamar na altura Net1, que foi uma empresa ligada... Já ouvi, Net1. Sim, a Net1 foi um projeto extremamente arrojado, ligado à MS Telcom na altura, e foi um projeto onde nós tínhamos uma Angola pouco conectada. A internet no país era uma internet ainda muito cara. Muito cara. Nós tínhamos alternativas como... também, né? Nós tínhamos alternativas tipo Movinet, por exemplo. Talvez você não deve lembrar, mas a Movinet com aquele USB super caro e super lento. Nós tínhamos 256 capas e estávamos felizes com aquele USB stick da Movicel. Mas então o que nós fizemos na Net1? Construímos uma rede de telecomunicações que permitiu que os utilizadores pudessem ir até o supermercado, comprar um modem de internet, levar para suas casas e, se lá houvesse cobertura, saíam a navegar na internet. E tinham lá 1 mega, 1 mega e meio. Já facilitava o processo da internet. Sim, na altura. o onboarding do cliente na internet ficou muito facilitado. E não só, a largura de banda oferecida naquela época já foi, assim, entre aspas, maior do que o mercado oferecia na média. Não é que não tínhamos boas internets, até tínhamos, só que isso custava muito dinheiro. Nós tínhamos alternativas de satélite, alternativas de rádio. Naquela altura, 2009, por aí, foi disruptivo. Né? Foi disruptivo. E de lá para cá, Angola tem crescido muito. Tem crescido muito. E nós também sabemos que tem variadíssimas certificações, que às vezes nós aqui enumerarmos, vai faltar uma, o Filipe vai dizer, olha, falta também aquela e aquela. Como técnico, eu tive um background muito orientado a sistemas, como eu mencionei. Então, eu tirei certificações LPI ligadas ao Linux Professional Institute, do qual eu lanço o desafio, se algum de vocês for certificado LPI, bata a nossa porta, nós precisamos de você. É muito difícil encontrar pessoas que sejam certificadas verdadeiramente LPI 1, LPI 2 e LPI 3, e se você for uma pessoa dessas cá em Angola, nós gostaríamos de conversar consigo. Olha, essas experiências moldaram, acha que moldou de alguma forma a visão, a sua visão como profissional? Sem sombra de dúvida. Eu vim com uma visão de um mercado muito maduro, porque eu venho do sul do Brasil, onde a economia é uma economia já bastante madura, e eu atendia bancos, atendia grandes indústrias e aí por diante, e quando vim para Angola, nós olhávamos para um contexto onde as redes de telecomunicações móveis, a maior delas na altura era a Movicel e tinha uma rede CDMA. É muito tempo. Muito tempo. A Unitel estava a ser bem estruturada e muito pouco tempo depois se tornou a maior rede do país. E nós tínhamos um contexto de telecomunicações muito preliminar ainda, né? Angola ainda era pouco conectada. Não é como hoje. Hoje, em todos os sítios, podemos comprar uma internet boa, seja ela com fio ou sem fio, fibra ótica ou via rádio. Na altura, o acesso à internet era muito mais caro. Então, nós tivemos uma evolução expressiva nos últimos anos no que diz respeito à conectividade no nosso país. E isso tudo, viver essas experiências de transformação, foi muito enriquecedor para mim. Foi moldando também a visão. Foi moldando a visão de negócio, principalmente, Albertina. Porque o que se passa? Muitas vezes o técnico tem zero visão de negócio. E é natural. O técnico é formado para resolver um problema técnico. Problema técnico. Mas quando você está em um país que tem constantes oportunidades, está em constante crescimento e existe muito por ser feito, existe a oportunidade de você fazer parte de muita coisa que estava a ser concebida ou está a ser concebida. E apesar de nós termos evoluído muito nas últimas 2 décadas, nós ainda temos muito por fazer. E é por isso que eu sempre incentivo os jovens a que efetivamente busquem ser bons no que fazem. Porque aqui entra um problema, sabia? Exatamente, e o Filipe falava aquela hora, sobre a questão de que durante esse percurso todo, o facto de ter começado muito novo. Eu vou beber água, a minha avó está a ir embora.
o facto de ter começado muito novo fez com que tivesse algumas barreiras, né? Por pessoas mais adultas, duvidarem se calhar da capacidade, porque não era normal, ou se calhar não era habitual ver pessoas mais novas a ocuparem cargos ou posições de liderança, ou até mesmo posições em que os adultos estão, e depois isso faz com que as pessoas duvidem daquilo que são as suas habilidades, e isso hoje também pode ser uma recomendação, ou pode chamar a atenção para os jovens que hoje também estão a começar a serem persistentes. Imaginemos que se o Felipe não seria persistente, se desistisse por conta das pessoas, ou se calhar se não tivesse disciplina, onde é que estaria hoje? Certamente numa posição inferior do que estou. Eu tive extremo apoio da minha esposa durante os anos que nós estamos em Angola, e isso fez nos escolher Angola como nossa casa, efetivamente. O que fez com que em 2012 eu tinha inúmeras oportunidades de sair do país. Eu via oportunidades de ir para o Canadá, ir para Nova Zelândia, Austrália e aí por diante. E elas eram para cargos técnicos. Ai, está. E então, na altura, conheci alguém que me incentivou a empreender. Eu disse assim, mas vou empreender? Vou fazer como? E ele diz assim, olha, muitas coisas que para você são difíceis hoje, para mim já não são tão difíceis. Então eu posso lhe ajudar. E me ajudou nos primeiros meses, foi extremamente importante. E nós iniciamos juntos, na altura, a empresa. Foi quando nós criamos a nossa empresa e de lá para cá ela só tem crescido, né? Nascemos orientados a suporte, a serviços muito técnicos, e com o passar dos anos nós fomos nos transformando numa empresa orientada a soluções, efetivamente, a sermos os parceiros tecnológicos dos nossos clientes. E durante os primeiros anos foi muito desafiador, porque eu era, aos olhos de muitos mais velhos, apenas um miúdo. É apenas um miúdo atrevido. O que esse miúdo está a me dizer o que fazer? Então, como é que nós contrapomos isso? E aqui fica a dica para todos que nos ouvem e têm interesse nisso. Primeiro de tudo, é importante nós termos uma coisa muito clara na nossa cabeça. Ninguém vai fazer por ti, pá. Ninguém vai fazer por ti. Então, Se tu não começares, ninguém começa por ti. pá, você precisa ser bom no que faz. E isso é um desafio, porque muitas vezes eu recebo pessoas que falam conosco e perguntam, olha, eu quero um trabalho. Pá, ok, já começou bem. E outros que começam muito mal, que já começam, eu preciso de um emprego. Pá, nós não damos emprego. Nós temos muito trabalho para fazer. E daí, se a pessoa quiser trabalhar, nós temos como, talvez, avaliar o que ela sabe fazer. E aqui entra o segundo desafio. O que você sabe fazer? Olha. E às vezes a pessoa diz, não, mas eu sou engenheiro informático. E daí vem com, infelizmente, algo que nós herdamos, que são os títulos. Senhor engenheiro, senhor doutor. Sou senhor doutor. E depois, quando é colocado à prática, não consegue fazer. E com todo respeito ao mundo acadêmico, eu depois busquei minha especialização, sou mestre hoje em sistemas de informação pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Contudo, os títulos são mais importantes para os outros do que para o mundo real. Porque no mundo real é muito importante sabermos o que a pessoa sabe fazer. Então nós hoje, quando contratamos alguém, nós buscamos sempre entender o que essa pessoa faz bem. E foi isso que talvez me fez sobreviver aos primeiros anos de empresa. Nós éramos, e continuamos a ser, mas nós éramos muito bons naquilo que fazíamos, né? E então a gente contrapunha a pouca idade com muita competência técnica. Olha, eu acho que nós estamos aqui já a olhar para a ETIC, e nós sabemos que é o diretor da ETIC, que de alguma forma também, como diretor e assume o cargo de liderança da mesma empresa, faz com que tenha mais responsabilidades, mais visões e mais inovações a colocar dentro da empresa. E eu gostava que compartilhasse conosco sobre qual foi o maior desafio quando assumiu a liderança da ETIC. Qual foi, numa primeira instância, o maior desafio? Nós temos um programa que nós criamos, nós identificávamos uma lacuna no mercado para líderes de tecnologia.
E então nós criamos um programa chamado Programa Avançado de Gestão de TI. O Programa Avançado de Gestão de TI é exatamente um programa que nós criamos, composto por 7 módulos. São mais de 110 horas de aula para nós formarmos efetivamente, melhorarmos aqueles que já são líderes e querem alcançar uma nova categoria, ou aqueles que estão no caminho de se tornarem líderes na área de tecnologia. Então, nesta formação, nós temos o primeiro módulo dela é exatamente Introdução à Liderança. Introdução à liderança. Exatamente. E no módulo de Introdução à Liderança, eu falo bastante sobre os desafios que os líderes vivem para efetivamente se tornarem líderes. Ok. Porque Eu acho que foi importante falar sobre essa questão ou incluir sobre essa formação que é a introdução à liderança, porque as pessoas, em algum momento, depois da técnica, surge aquele desejo de ir à liderança. Alguns com o pensamento de que quero ser o chefe, né? O famoso termo chefe, ou ter aquela audácia de que eu preciso dirigir uma equipa, mas não conhecendo propriamente o verdadeiro conceito de liderança. Agora, com esta formação já ajuda a pessoa a ter uma pequena visão de como se direcionar depois da técnica liderança. Albertina, existem várias formas de liderança, né? Mas, na minha opinião, a liderança que mais é eficiente, isso não é só a minha opinião, mas eu atesto ela, é, por exemplo, liderar, por exemplo, é a forma mais eficiente de liderar. Então, aqui entra um grande desafio, porque normalmente as pessoas foram trabalhadas no passado por chefes e não por líderes. E quando ascendem a uma categoria de suposta liderança, às vezes pensam efetivamente como chefes e não como líderes. Exatamente, reproduzem o que foi incutado. Precisamente. E é claro que aqui é uma questão de nomes, né? Sim, a pessoa é o chefe, ela tem as responsabilidades de uma chefia, mas as atitudes dela precisam ser atitudes de liderança, né? Para mim, e aqui é uma opinião altamente pessoal, o maior líder que já existiu no mundo foi Jesus Cristo. Né? E ele nos ensinou, por exemplo, né, cumprindo tudo que precisava ser cumprido. E aqui não é o tema do nosso debate, evidentemente, mas é alguém que eu cito como, na minha opinião, o maior líder que já esteve entre nós e está entre nós. Mas, para o meu caso específico, o que eu fiz? Busquei um tio meu e perguntei para o meu tio, olha, começamos a empresa, estamos a trabalhar e tal, o que eu devo estudar? Estou aqui a pensar em estudar contabilidade, estudar administração, finanças e tal. E ele diz assim para mim, não se preocupa com isso. Isso aí você vai aprender de uma forma ou de outra. Se você já é tão inteligente nessas matérias, nesses outros assuntos, você vai aprender. Vai estudar psicologia. Eu disse, estudar psicologia? Psicologia? Como assim estudar psicologia? Então, eu simplesmente ignorei aquilo e fui estudar o que eu queria estudar. Né? E fui entender um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de administração, porque afinal de contas, o tema técnico que eu trabalhava, eu sabia muito bem. Mas me faltava os outros temas que, na minha opinião, eram fundamentais para que eu pudesse liderar uma empresa. Estudei alguns desses temas, aprendi com amigos, com parentes, com colegas, etc. E além disso também com bastante material. E depois de uns anos eu descobri que eu deveria era mesmo ter estudado psicologia. Psicologia. E como é que eu descobri isso? Eu fiz uma formação muito importante, que para mim foi um grande divisor de águas, onde nós começamos a ser expostos a como a nossa mente funciona, como as nossas emoções funcionam. E a realidade, Albertino, é que eu sou gente, tu é gente, tu que está nos assistindo também é gente, todos são pessoas, somos todos pessoas. E no fim das contas, se você não souber lidar com pessoas, você pode ser o melhor técnico da face da terra, mas você vai em muitos momentos ter que lidar com pessoas, porque lidar com pessoas é mais desafiador do que lidar com coisas, com temas técnicos. Como dizem, né? As pessoas é que falam, então as coisas não podem nos complicar, porque as coisas são mais complicadas. Exatamente. Eu acho que fala da formação em neurolinguística, será? Sim, eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, o que me ajudou muito a conseguir depois olhar para o meu tio e dizer assim, agora eu te entendo. Ok. Agora eu entendo. E por quê? Porque no fim nós temos que saber lidar com pessoas. O grande desafio de muitas pessoas que são ótimos técnicos durante muitos anos e quando são postos em posições de liderança
não tem o mesmo desempenho, é porque a partir daquele momento ele tem que obrigatoriamente lidar com pessoas, e às vezes mais com pessoas do que propriamente com os temas técnicos que antes ele lidava. E aqui entra algo que eu digo com muita frequência, que nós aprendemos que as pessoas comumente são contratadas por suas características técnicas e demitidas por suas características comportamentais. Exatamente. E como também mantidas, né? Dentro Ou do mantidas, ambiente exatamente. do trabalho por conta dessas características Exatamente. pessoais. Quantas vezes nós já vivemos situações onde as pessoas diziam assim, essa pessoa até não é um bom técnico, mas é uma Mas é pessoa uma boa esforçada, pessoa e comprometida, está tal. sempre às horas, responde sempre quando é pedido. Mas espera aí, ele não está num cargo técnico, por que o comportamento dela está a falar mais forte do que o cargo técnico, a competência técnica dela? Porque a competência técnica dela pode ser trabalhada, pode ser formada. Os aspectos comportamentais, apesar de evidentemente poderem ser Também trabalhados, exatamente. Mas é contudo muito eles são mais difícil. difíceis e depende muito da pessoa querer mudar certos comportamentos, e aqui entra um grande desafio que serve para todos que querem sair de técnicos para líderes, que é tomar consciência dos seus comportamentos. E depois tem essa questão, né? Eu penso que há mais vantagens quando nós já estivemos em algum momento na posição de técnica ou de técnico e depois vamos para a liderança, porque você sabe o que é que o técnico passa e já consegue entender as pessoas que você vai liderar. Ora, quando tu cais de paraquedas, não sei se é possível, não sei, é possível cair de paraquedas ou estar já no cargo de liderança sem antes passar pela técnica? Claro que é. E É nós sim temos, possível. infelizmente, muitos casos desses. Pessoas Por que 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 são... infelizmente? Porque, infelizmente, muitas pessoas são colocadas em cargos de liderança por indicação e não por Ah, ok. competência. Exatamente. Isso não é um aspecto limitado à nossa realidade, isso é global. Exatamente. Infelizmente, muitas pessoas são postas em cargos de liderança sem ter o background técnico, sem ter um conhecimento do que ela do tipo de pessoas que ela está a liderar. E depois solicita o que não sabe, É muito porque comum. não passou pela É técnica. muito comum, Albertina. Nós Exa- observamos, Albertina, algo muito engraçado, que é as pessoas são muitas vezes colocadas em lideranças da área de tecnologia e depois conversam conosco e dizem, pá, vocês são muito complicados. E eu brinco, sim, nós somos bichinhos complicados, né? O pessoal da área de tecnologia é uma área técnica muito peculiar, porque assim como, por exemplo, a medicina, ela é cheia de subespecialidades. Você pode ter, eu sou engenheiro informático, isso não diz nada. Né? O que você sabe fazer? Qual é a sua especialidade? Existem Engenheiro inúmeras. informático. O que é que o engenheiro sabe fazer? Olha, eu vou beber mais água, porque é importante aqui hidratar, né? E nós continuamos aqui com esta conversa que estamos a ter com o nosso querido amigo Filipe Batista, a compartilhar conosco a sua experiência de transição de carreira, da técnica à liderança. Com certeza há muitos amigos nossos aqui a assistirem, alguns no cargo de liderança, outros ainda na técnica, outros a fazer a transição. Com certeza este é um assunto que é muito pertinente e é muito bom falar sobre este assunto nesta altura, porque os jovens hoje querem ascender para cargos, também partilhar as suas ideias e principalmente compartilhar aquilo que viveram com as outras pessoas. E eu gostava de questionar ao Filipe sobre uma questão aqui que é o que é que diria para o Filipe, né, mais novo, por exemplo, olhar para trás, para o Filipe técnico e para o Filipe líder? O que é que mudou? O que é que se moldou? Ou que conselho é que deixaria aos jovens que hoje estão a começar especificamente na técnica e têm esse desejo de ascender para a liderança? Eu achava que eu era muito bom com coisas e eu descobri que eu precisava ser muito bom com pessoas. Uau! E isso demorou muito para eu entender. E depois que eu entendi que eu era muito bom com pessoas, eu comecei a ter a minha vida transformada. Porque, como eu disse antes, todos nós somos pessoas. Você é pessoa, seu colega é pessoa, seu chefe é pessoa, seu cliente é pessoa, seu fornecedor é pessoa. Então, se você souber lidar bem com pessoas, aprender a lidar bem com pessoas, boa parte dos seus desafios do dia a dia vão ser minimizados. Contudo, se você quiser ser líder de uma área técnica, busque compreender tecnicamente como aquela área funciona, mesmo que não seja a sua especialidade.
Eu hoje lidero pessoas de áreas tecnológicas que não são da minha especialidade, mas eu posso lhe garantir que eles, entre aspas, não me passam para trás. Ou seja, eu conheço muito bem os princípios e os fundamentos que permitem que eu consiga sentar numa mesa e debater um projeto técnico, talvez sem a especialidade de um item A, B ou C, Já passou por mas eu isso. tenho o fundamento. Então, se você quer liderar pessoas técnicas, pelo menos conheça os fundamentos daquilo que são o que é o dia a dia dessas pessoas. Muito bem. Eu não sei o que é que se passa com a minha garganta, mas a voz está sempre a ir embora. E vamos continuar. Agora vamos olhar um pouquinho e falar da ética. O que é feito da ética? Eu penso que há muita gente interessada, né? Já que falou aqui sobre, vem até nós, olha, se tem essa certificação, chega até nós, se quer trabalho de verdade, quer gerar resultados, também pode vir até nós. Mas afinal de contas, o que é a ética? O que é que vocês fazem? E se vocês de alguma forma também lidam com infraestrutura e desenvolvimento de software, como é feito? Ou como é que funciona tudo? A ETIC é uma empresa que nasceu em 2012, é uma empresa que nasceu muito orientada a serviços ligados à infraestrutura. Contudo, com o passar dos anos, nós começamos a investir muito em áreas que começaram a ser muito necessárias, como, por exemplo, a cibersegurança, a formação. E mais recentemente, nos últimos 4 ou 5 anos, temos investido fortemente na parte de fabricação de software. E por que fabricação de software, Albertina? Por uma coisa muito simples. Há alguns anos atrás, nós simplesmente tínhamos um número de programadores disponíveis no mercado da Angola muito pequeno, muito pequeno. E a tendência das empresas era buscar fora da Angola soluções de software. E hoje em dia nós temos nos dedicado muito a fabricar softwares em Angola, de duas formas. Ou nós temos produtos nossos que nós vendemos aos nossos clientes, como é, por exemplo, toda a plataforma que nós temos em sociedade com a doutora Nádia Feijó, que é o Keep Comply, que é uma solução completa a nível de compliance para as empresas, ou a nossa solução de governança de dados, o nosso eGov, que faz toda a gestão de processos e workflows para empresas, e também tudo que tem a ver com serviços da banca especializados, que é feito através da Digital Banking Solutions, que é uma empresa que nós fazemos parte. Isso é um ponto, e o outro é tudo que tem a ver com software à medida. E o que isso quer dizer? As empresas nos procuram para que nós possamos desenhar, projetar e fabricar softwares à medida integrados ao contexto que eles têm, para que facilitem o trabalho deles. Então hoje nós temos desenvolvido muito software para inúmeros setores, para o setor de óleo e gás, para o setor da educação, para o setor de telecomunicações, para o setor do comércio, da indústria, e temos ajudado inúmeras empresas a trabalhar melhor. Eu brinco que é trabalhar menos e gerar mais resultados. Mais resultados, né? Pode partilhar conosco aqui exemplos de projetos que viu a técnica e até que atingiu a liderança? Projetos que trabalhou diretamente ou trabalharam com a ETIC atualmente? Nós temos muitos exemplos. Naturalmente, alguns exemplos por razões de confidencialidade nós não podemos citar todos, né? Mas nós temos uma gama muito vasta de clientes em múltiplos setores da economia, tanto telecomunicações quanto saúde. Nós temos um trabalho muito forte na área da saúde, com softwares ligados à gestão hospitalar, à gestão de custos hospitalares. Nós temos muito orgulho de estar trabalhando também para o setor de óleo e gás, que é um setor muitíssimo exigente, né? E também para o setor da banca, né? Nós temos hoje componentes de software que nós desenvolvemos cá e apoiamos até mesmo a Europa a partir daqui, com alguns componentes de software feitos por nós. E isso enche-me de orgulho, porque observa, há 15 anos atrás, boa parte da nossa equipe de software não tinha idade para trabalhar sequer. Porque boa parte da nossa equipe de desenvolvimento de software hoje tem menos de 30 anos de idade. Jovens. O que quer dizer que há 30 anos atrás,
Se tiverem Eram 30 hoje, tinham adolescentes, 15. né? Ah, Né? exatamente, 15 Então, a anos. maior parte deles há 15 anos atrás tinham menos de 15 anos de idade. E hoje nós já vemos no país uma coisa muito importante, que são pessoas mais bem formadas por todos os aspectos possíveis, né? O país investiu muito em institutos e centros de formação. Então, hoje nós já conseguimos ter jovens que tiveram a oportunidade de estudar e já têm a capacidade de serem produtivos. Afinal de contas, nós vivemos num mundo capitalista. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa gerar resultado para ser bem remunerado. É simples É assim, simples. né? Então, eu quero um emprego. O emprego é ruim. Eu quero um trabalho, ótimo. O que você faz bem? Eu faço tal coisa bem. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Nós agora há pouco contratamos, há poucos dias, uma pessoa que prestou um serviço para nós, num cliente específico, como freelancer, né? Foi fazer um biscate. Fez um serviço para nós e o serviço dele foi tão bem feito que o líder da nossa área de desenvolvimento nos diz, olha, tal pessoa trabalhou muito bem. Acho que valia a pena nós considerarmos incluí-lo na nossa equipa. E nós incluímos ele na nossa equipa. Fruto do quê? De um pedido de emprego? Não. Fruto de um trabalho bem feito, que foi bem observado pelos nossos técnicos, que eles mesmos disseram, eu assino embaixo, pode contratar o fulano, porque ele lá naquele cliente tal, fez tal trabalho e trabalhou bem e conseguiu gerar bons resultados. Então, observa, fruto de trabalho. Né? Então, nós temos que sempre lembrar que nós somos vistos pelos nossos resultados, não Pelas, se calhar, né, pelas certificações que conhecemos assim de longe, as porque é certificações são importante nós juntarmos, importantes, exatamente, são muito juntar a importantes. certificação com o que nós fazemos na prática. Sabe, Albertina, no mundo da tecnologia, uma certificação é mais importante que um diploma universitário. E Oh, eu reitero muito fortemente que não sou contra a universidade, pelo contrário. É muito importante os fundamentos que ela nos dá. Mas um diploma universitário comumente vem com baixa experiência, porque infelizmente nós temos uma lacuna muito grande entre a academia e o mundo real e o que efetivamente as empresas precisam dos seus técnicos. Isso faz com que as pessoas saiam da faculdade com uma expectativa salarial, uma expectativa de muito carreira, alta. e que depois frustra. Por que frustra? Frustra porque ela não sabe fazer nada. E quando você pergunta, mas peraí, nesse tempo todo de faculdade, o que você fez? Eu fiz a faculdade. Tá bom, mas o que você produziu? Nem no seu próprio computador, laboratórios, você fez alguma coisa, fez estágio em algum lugar? Então, eu reitero que é preciso aproximar mais o que é a academia do que é o mundo real. No mundo E real. aqui no meio existe um universo, que é o universo das certificações, que permite, de certa forma, atestar com alguma precisão se aquela pessoa tem o domínio sobre certo assunto técnico. Então, por exemplo, se a pessoa... houve uma época que eu estudei e fiz a certificação da Cisco, a clássica CCNA, né? Cisco Network Certified Associate. E na época, a Academia Cisco, ela era composta por 4 módulos. Hoje isso parece que mudou um pouco, mas na altura as pessoas que saíam dos 4 módulos e passavam na certificação eram pessoas que efetivamente conheciam, estudaram sobre aquele assunto. Né? Então eu admito que, por exemplo, se eu quiser um tema de redes, se eu quiser uma pessoa que trabalhe com redes e ela for certificada CCNA, ela vale mais para mim do que uma pessoa que tem um diploma de engenheiro de telecomunicações. Porque provavelmente ela vai conhecer mais na prática do que aquele que tem o Aquele que diploma. esteve na universidade. Se ela tiver durante os esse tempo. dois, ela vai ter ainda mais consideração nossa. Se eu quero alguém que seja um bom administrador de sistemas Linux e ela tiver uma certificação LPI, ela certamente vale mais do que aquele que fez, tem um diploma bonito. E isso tudo para dizer o quê? O diploma bonito, não paga a conta. Eu costumo dizer que um diploma de mecânico que está escrito ali, mecânico, sou formado em mecânica, ele vale menos do que o mecânico que sabe pegar e resolver o problema. Né? Apesar de que, claro, ele tem o seu peso, ele é um atestado importante de que você passou por um processo disciplinar de formação.
Então, por isso eu Mas é digo, importante sempre alinhar a academia com certificações, com certificações e práticas. experiência técnica prática. É Exatamente. isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença, porque depois fica, a pessoa perde os 5 anos de formação e quando vai para o mercado de trabalho não consegue gerar resultados e tem que estudar novamente, ou tem que continuar a formação para que de alguma forma gera resultados. Falou aqui sobre a cibersegurança, que é um aspecto também que a ETIC trata ou cuida. Acha que este é um assunto que aqui em Angola já é muito importante falar sobre essa questão toda? Angola é tão importante que Angola varia entre o terceiro e o quarto colocado em país a nível da África com mais número de ataques cibernéticos. Então imagina, nós Olha, somos muitíssimo atacados a nível de ataques cibernéticos. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos num país cada vez mais bem conectados. mais bem conectado. Mas antes, para continuarmos aqui, só para deixar os nossos amigos, se calhar há pessoas aqui que não estão muito ligadas à tecnologia, o que seria um ataque cibernético? Um ataque cibernético é utilizar de práticas técnicas para ter acesso aos sistemas de forma indevida e utilizar isso ou para sequestrar dados, ou para destruir determinados sistemas, ou para colocar aquele sistema indisponível por qualquer razão. E o tipo de ataque mais comum que nós temos tido no país nos últimos anos tem sido um ataque de sequestro de dados, que é conhecido como ransomware, onde crackers invadem o sistema, colocam lá um software, ok, malicioso, que faz a criptografia dos dados todos daquele computador, ou seja, eles não roubaram os dados, eles sequestraram aqueles dados com criptografia, o que fez com que aquele dado ficasse inacessível, fazendo naturalmente com que aquela pessoa tivesse que ter a chave de criptografia para poder aceder àquele dado, né? Então, hoje é o tipo de acesso, de ataque cibernético mais comum no país, é o ataque de ransomware. Exatamente, acho que é um assunto que merece sim atenção. Por exemplo, fala-se bastante hoje, não sei se é um assunto que está muito ligado também às tecnologias, mas penso que sim, que são as burlas, né? O facto da pessoa ter acesso à conta bancária de uma outra pessoa, Uhum. conseguir o teu telefone, algo parecido, isso acontece muito aqui em Muito bem. Angola. Albertina, isso é tão importante o que estás a dizer, porque conecta perfeitamente com aquilo que falamos, que diz Uhum. respeito a pessoas. Ataques de burla na área cibernética normalmente acontece por quem? Por Por pessoas. pessoas, exatamente. Que burlam Pessoas outras querendo atacando pessoas, pessoas. né? Seja ela através de uma tentativa de pegar um código do WhatsApp para tomar conta do WhatsApp da pessoa, ou tentar tomar conta do Multicaixa Express daquela pessoa, ou de qualquer outra aplicação. Mas no fundo isso aí é um ataque que nós chamamos de engenharia social. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguma pessoa tentou usar de engenharia social para atacar outra pessoa. E isso faz com que seja ainda mais importante nós entendermos que é preciso conhecer de pessoas. E é preciso se autoconhecer também. E às vezes eu observo pessoas até bastante conhecidas, amigos, colegas, que são vítimas de ataques cibernéticos, e quando você pergunta, mas espera lá, a pessoa ligou para você a dizer que era de uma operadora de telefone. Sim, sim. E você acreditou? Acreditei. E me disse que mandava um código. Sim. E você Sim. passou o código para a pessoa, mesmo que o código dizia lá o WhatsApp. Pois, passei, mas por quê? Pois é porque eu confiei na pessoa. Ou Uhum. seja, falta a consciência do risco cibernético, né? Existe Exatamente. risco cibernético. E hoje, um líder na área de tecnologia não consegue liderar bem se ele não levar em consideração o risco cibernético a todo tempo. Tá? Existe risco cibernético com uma frequência absurda. Muito alta. E ainda bem que estamos a falar sobre isso. Já recebeu uma mensagem parecida? Acho que foi engraçado, seria até engraçado, né? Tentarem ou receber uma mensagem, Já, olha, tem que atualizar eu costumo algo. ser bastante mal educado com as pessoas. Ou ignoro completamente, eu sou bastante mal educado com eles. É, o mundo está cada vez mais digital. Vou lhe dar um exemplo. Nós, no mundo real, com o seu carro, por exemplo, você deixa o seu carro de vidro aberto e porta aberta na rua, à toa? Não deixa, né? Não, não, não E é por que que não? possível. Porque você tem a consciência que alguém pode tentar lhe roubar.
Se você está numa vizinhança menos segura, você já anda com mais cautela. Mais cautela. Por quê? Porque você está consciente de que que existe um risco. O problema é que nós começamos a ter acesso à tecnologia com uma velocidade tão grande Que não que deu as tempo de pessoas não aprender essas entendem coisas, que às né? vezes esse dispositivo que nós temos nas nossas mãos é um dispositivo que carrega as nossas informações, é um dispositivo que carrega nossos acessos bancários e aí por diante, e muitas vezes nós não temos os mesmos cuidados que nós temos na vida não digital, nessa nossa vida analógica do dia a dia, não é? E isso faz com que esses dados digitais às vezes sejam comprometidos. E o que isso tem a ver com liderança? Na área de tecnologia, tudo. Se você quer liderar pessoas da área de tecnologia, você precisa ajudar elas a terem consciência de temas ligados à conformidade, à compliance, à segurança e aí por diante. Muito bem. Nós estamos, assim, bem acima do nosso tempo, já quase a terminar, mas claro que nós não vamos embora sem fazer mais questões para fecharmos em grande aqui o nosso programa ou o nosso podcast. É sempre bom contar com o carinho da sua audiência e já agora mando um abraço especial a todos vocês que estão a acompanhar-nos através das nossas plataformas digitais. Sigam muito este canal para que vocês tenham mais conteúdos em relação à tecnologia e não só, porque o nosso objetivo principal é transformar a mentalidade de todos os jovens para que tenhamos uma sociedade sã, né? E uma geração de jovens ou geração de pessoas mais além, com conhecimento extremo e para que de alguma forma também tenhamos precaução em lidar com pessoas e também em resolver problemas. E eu estava aqui a pensar sobre as formações que a ETIC oferece. Eu queria saber mais sobre essas formações, né, que a ETIC oferece, já para terminarmos aqui o nosso podcast. O nosso principal produto de formação é o Programa Avançado de Gestão de TI. Ele é destinado a pessoas que querem ascender a categoria de liderança na área de tecnologia, que querem se tornar diretores de TI, que querem se tornar chefes de departamento e por diante, ou aqueles que já estão nessas posições e querem aumentar ainda mais o seu conhecimento. Porque nós somos preparados técnicos para resolver problemas técnicos. Nós não somos preparados para resolver problemas orçamentais, problemas de projetos, problemas de gestão de equipa. Não somos, simplesmente. Por quê? Porque a pessoa que é preparada para ser um técnico numa área, normalmente ela resolve um problema com coisas, um problema técnico. E no fundo, quando ela vira um líder, ela tem que se preocupar com uma série de assuntos que não são pertinentes àquele assunto técnico. E por isso que nós criamos esse programa, que é o Programa Avançado de Gestão de TI. Para que de alguma forma também ajude a todos os jovens técnicos que querem ascender para a posição de liderança. E eu penso que há muita gente que vai ter acesso ou que terá acesso a esse conteúdo que acompanha o Felipe Batista, que vê o Felipe como espelho. Eu, por acaso, postei aqui a foto que nós fizemos nos bastidores e aí já a pessoa está a dizer, olha, eu gosto desse senhor e tudo mais, manda aqui os beijinhos e abraços. E antes de terminarmos, Felipe, quais são os conselhos úteis, né? Eu sei que na primeira hora já deixou aqui alguns conselhos, mas quais conselhos úteis é que gostava de deixar aos nossos amigos que estão a acompanhar-nos agora? E também quais são as redes sociais da ETIC, porque há pessoas que com certeza vão interessar-se e saber mais sobre as vossas formações. Muito bem, nós estamos como ETIC Soluções e Tecnologia no LinkedIn, e estamos como ETIC_Angola no Instagram, que são as nossas duas principais redes sociais. Eu também estou no Instagram como Felipe com E, Felipe_Batista_Retke, RETKE. E às vezes compartilho lá alguns conteúdos, apesar de que gostaria de ter mais tempo de criar conteúdos. Criar conteúdos não é Criar fácil. conteúdos é um desafio. Entretanto, nós estamos sempre disponíveis para participar de programas como o Pod Nerd. Está aqui com você, Bertina, muito gosto. Obrigado pela vossa atenção. O conselho que eu dou aqui para terminar, no fundo, resgata um bocado aquilo que falamos no princípio da nossa conversa, é que você precisa saber lidar com pessoas, mas precisa saber muito bem no que você é bom, precisa saber fazer algo muito bem. Já imaginou você ter um excelente piloto de avião, mas que não sabe lidar com a sua tripulação? É provável que ele vai ser odiado pela sua tripulação, por melhor piloto que ele seja.
Na área de tecnologia não é diferente, é preciso nós sermos muito bons, sim, na nossa área técnica de especialidade, termos um conhecimento generalista para as outras áreas, mas sabermos lidar com pessoas. Muito bem, Filipe, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre um gosto partilhar aqui o painel consigo e acabamos sempre aprendendo mais. Esperamos que aceite mais convites nossos. Sempre às ordens. Muito bem. Obrigado. E um beijinho também, né? A esposa do Filipe está sempre deste lado aqui a apoiar, a filmar tudo. Um beijinho. E o Filipe já disse que ela esteve desde o início. Isso é ótimo. Nós vamos continuar, já para terminar claramente, mandamos também aqui um beijo especial e um abraço a todos os nossos amigos que acompanharam-nos desde o princípio do nosso podcast, do nosso Pod Nerd. É sempre um gosto contar com o carinho da sua audiência, vocês são muito especiais e já sabe que vocês precisam continuar a seguir as redes sociais do Pod Nerd no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Claro, nós não podemos ir embora sem mandar aqui um forte abraço também ao nosso parceiro, que é a Wendo Studio, que esteve connosco e ofereceu-nos esse espaço belíssimo, onde vocês também podem contactar para que vocês tenham uma programação igual ou diferente a esta, claramente. E claro, nas mesmas nossas redes sociais, que é PodNerd ou Nerd Curto no Facebook, vocês podem mandar sugestões de assuntos que podem ser debatidos aqui e até mesmo de convidados. Um forte abraço e continuação de uma ótima tarde ou até mesmo ótima noite. Então, até já!